Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? As últimas tarefas que vocês fizeram lá no primeiro trimestre era relacionado à parte quantitativa do estudo da química, e vocês já fizeram algumas pesquisas, já responderam um questionário a respeito disso, certo? E para que vocês consigam compreender melhor isso, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou organizar com vocês mini aulas, aulas gravadas curtas, para que vocês possam assistir quantas vezes vocês precisarem, se tiverem dúvidas, que vocês possam compreender os conteúdos, até porque quem está acompanhando o conteúdo lá pela TV, sabe que o conteúdo está lá na frente. E como muita gente só conseguiu acessar agora, muita gente me mandou mensagem dizendo que não estava entendendo o conteúdo que está passando lá na TV. Achei melhor, então, fazer essas videoaulas explicando o conteúdo para vocês e ajudar vocês a compreenderem esse conteúdo que é tão essencial para o restante do assunto de química deste ano, ok? Tudo que eu estou explicando para vocês está no livro de vocês. Eu vou sempre marcar a página lá no Classroom, indicar a página que a gente está trabalhando. Esses slides que eu estou utilizando hoje são os slides que eu já passei para vocês, forneci para vocês lá no primeiro trimestre, mas que vou indicar novamente para quem não conseguiu acessar na outra vez. Beleza? Então, vamos lá. Então, dentro da pesquisa que vocês fizeram, vocês pesquisaram o que é a nanotecnologia, vocês viram vídeos sobre a nanotecnologia, e a nanotecnologia é uma área da ciência que tem crescido muito, exatamente por trabalhar em uma escala tão pequena, na ordem de nanômetros, 10 elevado a menos 9 do metro. Uma escala tão pequena, mas que possibilita uma evolução muito grande nos nossos serviços tecnológicos que a gente tem. Então, se nós analisarmos os celulares de 20 anos atrás, eles eram bem grandes e eles serviam basicamente para mandar mensagem e ligar, fazer ligações. Hoje nós temos celulares pequenos e que eles são, na verdade, muitas vezes mais do que computadores. E isso só foi possível graças ao avanço, então, da nanotecnologia. Certo? Nessa imagem, vocês têm aí uma micrografia eletrônica mostrando um dispositivo que seria uma espécie de balança para pesar uma molécula, ok? E aí a gente fica se perguntando, qual que é o tamanho de um átomo, então? Pois é, esses átomos são tão pequenos, mas tão pequenos, que se nós tivéssemos o tamanho do planeta, o átomo teria o tamanho de uma bolinha de 1 milímetro. 1 milímetro, Se o átomo fosse tão grande quanto uma moeda, nós teríamos um tamanho tão grande que nós alcançaríamos o Sol. Ou seja, a dimensão atômica, ela é muito pequena. Professora, dá para a gente ver um átomo? Não. Pesquisas mais recentes que saíram nos últimos dias, mostram fotos que induzem a presença de um átomo, mas a gente ainda não consegue enxergá-lo direito. A gente ainda não consegue vê-lo. Certo? Então, eles são muito pequenos, mas eles são essenciais para a constituição de tudo que existe. Até mesmo para constituir o nosso corpo. Ok? Eu gosto bastante desse slide porque ele mostra algumas grandezas para a gente. Então, ele faz umas relações que são bem bacanas para a gente perceber o tamanho do átomo. Então, percebam que se nós estamos aqui, cadê nós? Aqui, estamos aqui, na dimensão de 1 metro, entre 1 a 2 metros, ok? A borboleta vai estar na dimensão de centímetros, lá, 10 a menos 2. Ou seja, unidade de centímetros, no máximo uma dezena de centímetros. O glóbulo branco já tem 10 a menos 5 do metro. Ou seja, como se eu pegasse 1 metro e dividisse por 10.000. As nanoestruturas que vão formar a nanotecnologia que a gente discutiu é 1 dividido por 1 milhão. O átomo é 1 dividido por 10 bilhões.
ou seja, é uma dimensão muito pequena. Mas se a gente pensar no quanto é grande, né? O diâmetro da Terra é 10 elevado a 7. Do diâmetro de Júpiter, 10 elevado a 8ª. Do Sol, 10 elevado a 9ª. Se a gente multiplicar o metro por 1 milhão. O diâmetro do sistema solar, 10 elevado a 13. Então, veja que a dimensão do que é macro para o micro, nas mesmas proporções, a gente consegue ter uma ideia de como o átomo é realmente pequeno. Ok, gente? E se esses átomos são tão pequenos assim, como que essa doida dessa professora quer trabalhar com grandezas químicas, então? Né? Como que se chegou a isso? Precisou estabelecer um padrão de referência. E depois de uma série de discussões que vocês provavelmente já leram no livro, se não leram, eu vou indicar as páginas lá no Classroom para vocês lerem, chegou-se à conclusão que o melhor átomo que serviria de referência seria o átomo de carbono 12, o qual foi, então, dividido em 12 partes iguais. E ao ser dividido em 12 partes iguais, cada uma dessas partes, então, que corresponde a uma fração de 1/12 do carbono 12, e é chamada, então, de unidade de massa atômica. Então, professora, a unidade de massa atômica, ela foi pesada? Ela foi medida? Não, ela foi atribuída. Então, atribuiu-se o átomo de carbono 12 como uma referência, dividiu-se esse átomo em 12 partes iguais e considerou comparativamente que uma parte dessa aqui corresponde a uma unidade de massa atômica. Então, foi feito comparações da massa do carbono 12 com os demais para determinar a unidade de massa atômica de cada um dos elementos. Certo? Então, nós sabemos que o carbono 12 tem 12 partes, 12 unidades de massa atômica. Então, o que significa? O átomo de sódio, quando a gente vê a unidade de massa atômica dele, corresponde a 23U. Significa que é como se eu tivesse 23 pedacinhos desse aqui do átomo de carbono. O cálcio pesa 40U. Significa que eu teria que ter 40 pedacinhos desse aqui do carbono para ter o equivalente à massa de um átomo de cálcio. O hidrogênio, ele tem massa atômica igual a 1U. O que significa? Ele é o menor átomo. Significa que a massa dele corresponde exatamente a um pedacinho desse do átomo de carbono. Certo? E assim foi sendo determinado a massa de cada um dos elementos químicos que estão lá na tabela periódica. Ok? Então, quando a gente olha lá na tabela periódica, a tabela periódica tem um monte de números, certo? E cada um desses números tem um significado. A gente estudou isso lá no primeiro ano. Então, esse número aqui, nesse caso dessa tabela está indicado aqui em cima, 1,00794, chamado de peso atômico, o ideal seria massa atômica, ele foi determinado comparativamente ao átomo de carbono 12. Cada um dos elementos químicos tem um valor de massa atômica que foi determinado em comparação ao átomo de carbono. Veja que o carbono aqui ele tem massa atômica 12,0107. Por que não é exatamente 12? Porque os valores de massa atômica levam em consideração os tipos de carbono que existem e a porcentagem dele. Então, foram feitos cálculos que determinaram uma média ponderada da massa atômica dos átomos de cada um dos elementos químicos. E são esses valores que a gente vai utilizar para poder trabalhar com as grandezas químicas. Ok? Entendido até aqui? Ótimo! Então, se nós sabemos a massa de um átomo, nós podemos saber a massa de uma molécula. Por quê? Porque uma molécula nada mais é do que um conjunto de átomos, certo? Então, o exemplo que nós temos aqui é do gás carbônico, CO2. Então, veja lá, ó, nós podemos, a partir da massa atômica de cada um deles, saber a massa total da molécula. Então, vamos observar.
que o oxigênio, ele tem massa igual a 16, certo? Tem um átomo de carbono que tem massa igual a 12. Tem mais um oxigênio, então tem massa também 16. Somando 16 mais 12, 28. 28 mais 16, 44. Então, a massa da molécula de CO2 é igual a 44. U. Por que U? Unidade de massa atômica. Essa unidade não é em gramas, porque ela não foi determinada por uma balança, ela foi determinada comparativamente, ok? E a partir daí, nós podemos determinar a massa de qualquer molécula. Como? Vocês já responderam naquele questionário sobre grandezas químicas, vocês responderam isso aqui também. Primeiramente, a gente vai contar o número de átomos de cada elemento químico. Deixa eu ver se consigo subir. Isso, de cada elemento químico. Depois, eu vou procurar na tabela periódica os valores de massa atômica de cada um deles. E vou multiplicar o valor da massa atômica pelo número de átomos. Depois, eu somo. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. H2SO4. Então, vamos olhar lá. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Deixa eu trocar a caneta aqui. Então, a gente vai olhar lá, ó. H2SO4. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Eu tenho quantos átomos de enxofre? No pezinho do S eu não tenho nada. Então, é a mesma coisa que eu tivesse 1. De oxigênio, eu tenho quantos átomos de oxigênio? 4. Então, no pezinho do O tem 4 oxigênios. Fiz o primeiro item. Segundo, procurar os valores de massa atômica na tabela periódica. Então, eu vou precisar ter uma tabela periódica para consultar. A massa do hidrogênio é 1. Então, vamos marcar aqui, ó. Tem 2 hidrogênios, 2 vezes 1. Tem 1 enxofre, e eu vou olhar lá na tabela periódica e vou achar que a massa do enxofre é 32. Então, 1 vezes 32. Tem 4 oxigênios. Vou fazer a flechinha aqui. 4 oxigênios. A massa do oxigênio é 16. 4 vezes 16. E aí, vou fazer a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. E 4 vezes 16, 64. Fiz o terceiro item. E o último item diz somar os resultados. Então, vamos lá. Cadê minha caneta? Opa, tá aqui. Vamos somar os resultados. 2 mais 2, 4. 4 com 4, 8. 3 mais 6, 9. 98. 98 o quê? 98 U. Então, a massa molecular do ácido sulfúrico, H2SO4, é 98 U. Ok? Então, aqui tem alguns itens que depois vocês podem fazer. Eu vou fazer esse aqui com vocês, ó, da glicose. C6H12O6. Eu vou contar lá. Quantos átomos de carbono eu tenho? Tenho 6. Então, 6 carbonos. Quantos de hidrogênio? 12. 12H. Quantos de oxigênio? 6. 6 de oxigênio. E aí, a gente vai fazer as multiplicações pelas massas que foram dadas aqui. Certo? Então, lá, o que eu fiz? Ó? São 6 carbonos, 6 vezes 12, que é a massa do carbono. 6 vezes 12, 72. São 12 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa igual a 1. 12 vezes 1, 12. São 6 oxigênios, cada oxigênio tem massa 16. 6 vezes 16, 96. E o último tópico, então, é somar tudo isso. Somando tudo isso, vai dar lá, ó. 180. 180 U é a massa molecular da glicose. E aí vocês vão fazer o mesmo para essas substâncias aqui, certo? Então, na aula de hoje, para não ficar muito extenso, eu quero que vocês retomem esses conceitos. Eu vou indicar lá no Classroom as páginas do livro para vocês lerem. E alguns exercícios também para vocês fazerem e me mandarem. Lembrem que todas as atividades que vocês estão fazendo está valendo como frequência da semana, 2 aulas, e além disso, como atividade de participação, que no final do trimestre vai contar, então, 2 pontos de participação. Beleza, gente? Uma boa semana para vocês, um grande beijo. Se tiverem dúvidas, me perguntem lá pelo Classroom, tá certo? Tchau, tchau, gente.
Um grande beijo para todos vocês.